A gente volta a falar de economia com Denise Campos de Toledo. Agora há pouco a gente divulgava já o número do PIB. O Brasil continua crescendo, mas com algumas ressalvas, né, Denise? E você tem um convidado aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, Tiago. Em relação ao PIB, eu acho que é importante ressaltar que o mercado reviu completamente as projeções aí ao longo das últimas semanas. Se trabalhava com a possibilidade de um PIB negativo no primeiro trimestre. E aí os dados que foram divulgados hoje, eles vieram, em certa medida, melhores do que as projeções já revistas para cima. Nós tivemos um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre, sobre o quarto de 2020, então sobre o trimestre anterior, sobre o mesmo período de 2020, o avanço foi de 1%, e em 4 trimestres no acumulado, aí tem uma queda de 3,8%, pega todo o impacto da pandemia sobre os 4 trimestres anteriores. Agora, quando a gente compara no imediatamente anterior, todos os setores tiveram uma performance positiva, a agropecuária 5,7%, a indústria 0,7%, serviços 0,4%, claro que com aquela distinção por segmentos, porque serviços ainda sofrem as consequências de restrições de atividade. Do lado negativo, a gente tem o consumo das famílias, que caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, 1,7% sobre o mesmo do ano passado, e um destaque muito positivo é a expansão dos investimentos, que foi a 19,4%, a chamada formação bruta de capital fixo, sendo que no período anterior estava em 15,9%. E para comentar mais esses números e perspectivas, nós estamos em contato agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. Bom, secretário, em princípio, esses números todos confirmam o otimismo do Ministério da Economia em relação à resistência, à resiliência da economia brasileira. Chama a atenção essa questão dos investimentos e nós tivemos um aumento também das importações de bens e serviços, o que, em certa medida, demonstra aí que a indústria estaria se preparando para um crescimento mais acelerado. Agora ainda está pesando o consumo das famílias. Eu queria a sua avaliação em relação a esses números. Bom, quero deixar aqui 3 mensagens para o ouvinte da Jovem Pan. A primeira refere-se ao investimento. Nós temos uma retomada comandada pelo investimento. Então, o investimento comanda a retomada econômica. O segundo é uma comparação internacional. Se nós compararmos a variação na margem, que é essa variação que você falou, quanto ao trimestre anterior, o Brasil cresceu 1,2%. A China cresceu 0,6%. O G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, cresceu 0,4%. Ou seja, o Brasil está bem na fila. Se nós compararmos o interanual, o Brasil cresceu 1%, os Estados Unidos 0,4%, o G7 caiu 0,8%, e a média do mundo foi uma queda de 0,6%. Ou seja, a política econômica adotada pelo governo deu resultados. E é isso que eu gostaria de finalizar com o terceiro ponto. Nós temos que insistir no que está dando certo. Consolidar o lado fiscal da economia, aprovar as reformas pró-mercado, em parceria com o Congresso Nacional. Já aprovamos uma série robusta de medidas e nos próximos 30 a 60 dias esperamos aí aprovar o novo marco cambial, o novo marco de cabotagem, um novo marco de ferrovias, ou seja, consolidando o lado fiscal e aumentando a produtividade da economia e, claro, vacinando em massa a população brasileira, estamos garantindo a retomada de longo prazo. Bom, secretário, o senhor, claro, em inúmeras entrevistas aqui da Jovem Pan, sempre ressaltou a necessidade da vacinação, né? O senhor acha que o segundo semestre vai ter uma realidade já totalmente diferente, porque mais gente estará vacinada, as vacinas estão chegando? De que forma o Brasil pode ter uma mudança já na realidade dessa situação da pandemia? Excelente pergunta. Eu acho que nós estamos trabalhando duro, todos nós aqui, para que a vacina chegue o mais rápido ao maior número de brasileiros. Aproveito aqui a Jovem Pan para fazer um pedido. Por favor, todos tomem a segunda dose. Então, não é porque tomou a primeira dose que não precisa tomar a segunda. Chegou o momento, vamos todo mundo vacinar, porque é graças a isso que rapidamente a economia vai voltar. Agora, a segunda parte da história é o seguinte: o Brasil, ele está naquele famosa bifurcação. As coisas podem dar muito certo, mas podem dar errado também. Existem riscos e nós não devemos minimizar os riscos. Quais são os riscos? É nós pararmos de insistir na estratégia de consolidação fiscal e reformas para o mercado. Então, vamos insistir no que deu certo em todos os países desenvolvidos do mundo.
vamos consolidar o lado fiscal da economia, vamos abrir a economia, privatizar, conceder, melhorar os marcos legais, diminuir a burocracia, facilitar a vida de quem quer empreender e facilitar a realocação de capital e trabalho na economia. É insistir no que está dando certo, ou seja, mais um pouquinho e nós, com a graça de Deus, vamos conseguir deixar para trás essa situação difícil. Secretário, muito bom dia. A OCDE divulgou umas estimativas e imagina que o Brasil levaria 2,75 anos até recuperar o que foi perdido por conta da pandemia. Só para ter efeito de comparação e pegando um gancho nisso que o senhor acabou de mencionar, a Argentina, que se desviou, né, do rumo mais liberal reformista e voltou para a esquerda, né, levaria quase 7 anos para a recuperação. Mas mesmo assim, esse prazo estimado pela OCDE já parece muito pessimista, né? Vários bancos estão revendo a estimativa de PIB e alguns já falam em 5% de crescimento esse ano, né? Secretário, não é uma ilusão falar em crescimento, em recuperação em V, portanto? É isso, Rodrigo. Quero agradecer a sua pergunta e quero dizer também que eu acompanho seus comentários. Obrigado. O que eu posso dizer é o seguinte: existe uma falsa ideia de que quando um país cai muito no ano seguinte ele recupera rapidamente. A evidência empírica é claramente contrária a essa visão. Nós temos vários exemplos na literatura que quando você tem uma queda abrupta no crescimento econômico, o país nunca mais volta à trajetória anterior. A verdade é que quando você compara essa crise, o Brasil está quase recuperando tudo o que perdeu e está quase retornando à trajetória de crescimento pré-crise. Mais uma vez mostrando que insistir numa agenda pró-mercado, insistir numa agenda econômica que fortalece marcos legais, que consolida o lado fiscal, que abre a economia, é sim o caminho da prosperidade. Secretário, bom dia. Secretário, como apontou a Denise, um dos fatores que segurou um crescimento maior, né, que impediu um crescimento maior nesse primeiro trimestre, foi o consumo das famílias, também o consumo do governo, né, que foi negativo. Qual é a avaliação do governo em relação ao papel do pagamento do auxílio emergencial nesse fator de consumo e que impacto teve nesse dado agora divulgado? Obrigado pela pergunta. O consumo ele caiu 0,1% para famílias, ou seja, estável. E para o governo caiu 0,8%. O que os dados nos mostram é que o governo adotou a política econômica correta ao terminar com todos os auxílios emergenciais em 31 de dezembro de 2020. Eu lembro que muitos tinham dúvidas que nós faríamos isso. Nós demos uma grande mostra do nosso compromisso com a consolidação fiscal, encerrando todos os programas emergenciais em 31 de dezembro do ano passado. E tal como nós havíamos dito, nós tínhamos poupança, nós tínhamos reserva, que o fiscal cliff, o que é o fiscal cliff? É aquela queda grande no consumo decorrente do governo parar de dar estímulos na economia. O fiscal cliff simplesmente não ocorreu. Tal como nós estávamos dizendo, que a economia já estava retomando essa trajetória e poderia seguir em frente sem auxílios governamentais. Esses auxílios retornaram apenas em abril, claro, em decorrência da piora da pandemia. Mas é importante deixar isso claro, a política econômica adotada, ela criou as condições para que assim que a pandemia alivie um pouco, nós consigamos colocar o Brasil numa trajetória de crescimento sustentável. Secretário, ainda em relação a essa questão do crescimento sustentável, é bom a gente ver que esses números todos são uma média do desempenho da economia. A gente tem uma situação de aumento da pobreza, daí a necessidade de retorno do auxílio emergencial, que é uma situação que não se reverte rapidamente, até porque as empresas podem estar trabalhando, aprendendo a trabalhar com menos mão de obra. Então, como é que o senhor pensa essa questão de recuperação de mercado de trabalho, que é importante para dar sustentação à retomada do crescimento mais à frente? E eu queria colocar alguns fatores que hoje pesam aí nas perspectivas. De um lado, pressão inflacionária. Nós tivemos hoje o IPCS confirmando que no varejo também há uma pressão. A gente tem novo avanço forte de minério de ferro no exterior. O mercado já trabalhando com a possibilidade de a Selic chegar a 6%. Isso tem relação com o Banco Central, mas claro que entra nas projeções também do Ministério da Economia. E a questão hídrica.
que é uma interrogação que nós temos em relação ao andamento da economia brasileira, e eu queria saber o quanto que o Ministério da Economia trabalha nesse segmento para atuar, para minimizar possíveis consequências, já que é outra área, a área energética, que cuida mesmo desse problema. Bom, mercado de trabalho. Eu quero deixar uma mensagem a todos que estão nos ouvindo. Eu já fui desempregado, todo mundo sabe como é difícil isso. Nós estamos trabalhando diuturnamente para corrigir esse problema. O ministro Paulo Guedes cobra pesadamente de nós soluções para esse problema. Estamos trabalhando e tenho certeza, em parceria com o Congresso Nacional, vamos modernizar legislações, vamos aprimorar marcos legais que irão propiciar a retomada do emprego e a diminuição da pobreza no nosso país. Mas saiba que isso nos aflige. Eu acordo cedo e sempre penso aí, pai de família que está em dificuldade. Então, está no nosso radar e vamos trabalhar muito para corrigir o mais rápido possível essa situação. A inflação, ela tem uma parte que é do Banco Central, o Banco Central está fazendo um excelente trabalho e eu tenho certeza que eles vão continuar com um excelente trabalho. A parte que cabe ao Ministério da Economia, podem ficar tranquilos que será feita, que é a consolidação fiscal. Isso está em curso, estamos trabalhando nisso. Então, mantendo a consolidação fiscal, nós ancoramos as expectativas. Ancorando as expectativas, você diminui o risco do país, diminui a taxa de juros de longo prazo e gera as condições para o crescimento econômico. Então, vamos insistir nisso. A crise hídrica, nós somos um grande time aqui. Eu tenho plena confiança no excelente time do Ministério de Minas e Energia, estão endereçando a questão. Existe um problema estrutural e um problema conjuntural. O problema conjuntural, veja, é a maior crise de falta de chuvas em 92 anos de história. Então, é um problema conjuntural severo. Agora, é importante também olharmos que isso sinaliza a importância de privatizarmos a Eletrobras e de fortalecermos os marcos legais do setor energético para atrair cada vez mais investimentos para que essa situação não ocorra no futuro. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Denise Campos de Toledo, e para a gente fechar com você, o que esperar do mercado financeiro? Vai reagir a esse PIB? Já está reagindo, viu, Tiago? A gente já tem uma queda muito acentuada do dólar, de 0,75, dólar na faixa dos R$ 5,18. Claro que nós temos dados relevantes também no exterior que podem influenciar. Eu falava há pouco dessa alta de preço de commodities, há uma preocupação com a inflação no âmbito global, pode gerar especulações em relação aos juros em outros países, mas a reação inicial do mercado ao PIB divulgado hoje é muito positiva. Nós temos o dólar abaixo dos 5,20.